Jai Srila Prabhupada, Jaya Gauranitai, Jaya Mahamantra, Hare Krishna. Vamos começar agora o capítulo 3 do Srimad Bhagavatam Adi Lila, intitulado As Causas do Advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pela potência do abrigo de seus pés de lótus, mesmo um tolo pode colher as joias preciosas de verdade conclusiva das minas das Escrituras reveladas. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Adwaita Chandra e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya. Acabo de dar o significado do terceiro verso. Agora, ó devotos, por favor, ouve o significado do quarto verso com toda a atenção. Que este Senhor, que é conhecido como o filho de Srimati Satidevi, situe-se transcendentalmente no canto mais recôndito de vossos corações, resplandecente com a radiância de ouro derretido. Ele aparece na era de Kali por sua misericórdia imotivada para outorgar o que nenhuma outra encarnação jamais outorgou antes, a mais elevada doçura de serviço devocional, a doçura do amor conjugal. O Senhor Krishna, o filho do rei de Vraja, é o Senhor Supremo. Ele goza eternamente de passatempos transcendentais em sua morada eterna Goloka, que inclui Vrajadama. Uma vez em cada dia de Brahma, ele desce a este mundo para manifestar seus passatempos transcendentais. Sabemos que existem 4 eras, yugas, a saber, Satya, Treta, Dwapara e Kali. Estas 4 juntas compreendem uma Divya Yuga. 71 Divya Yugas constituem um Manvantari. Existem 14 Manvantaris em cada dia de Brahma. O Manu atual, que é o 7º, chama-se Vaivasvata, o filho de Vivasvan. Até agora passaram-se 27 Divya Yugas, 27 vezes 4.320.000 anos solares de sua era. No fim da Dwapara Yuga, na 28ª Divya Yuga, o Senhor Krishna aparece na Terra com toda a parafernália de sua Vrajadama eterna. As 4 doçuras raças transcendentais são servidão, Dasya, amizade, Sakya, a afeição de pai ou mãe, Vatsalya, e amor conjugal, Sringara. O Senhor Krishna é conquistado pelos devotos que nutrem estes 4 relacionamentos. Absorto em tal amor transcendental, o Senhor Sri Krishna desfruta em Vraja com seus devotados, servos, amigos, pais e amantes conjugais. O Senhor Krishna goza de seus passatempos transcendentais tanto quanto deseje, e então desaparece. No entanto, após desaparecer, ele pensa assim: já faz muito tempo que não concedo aos habitantes do mundo o imaculado serviço amoroso a mim. Sem tal apego amoroso, a existência do mundo material é inútil. Em toda parte do mundo, as pessoas me adoram segundo preceitos escriturais. Porém, pela mera observância de tais princípios regulativos, não se pode obter os sentimentos amorosos dos devotos que vivem em Vrajabhumi. Ao conhecer minhas opulências,
O mundo inteiro contempla-me com respeito e veneração. Contudo, a débil devoção resultante de tal reverência não me atrai. Quem executar tal serviço devocional regulado com respeito e veneração poderá ir a Vaikunta, alcançando as 4 espécies de liberação. Estas liberações são Sarsti, atingir opulências iguais às do Senhor; Sarupya, ter uma forma semelhante à do Senhor; Samípya, viver como companheiro pessoal do Senhor; e Salokya, viver num planeta Vaikunta. Contudo, os devotos jamais aceitam Saúdia, já que isto é unidade com Brahman. Eu vou inaugurar pessoalmente a religião da era, Nama Sankirtana, o canto congregacional do santo nome. Vou fazer o mundo dançar em êxtase, experimentando as 4 doçuras de serviço devocional amoroso. Vou aceitar o papel de um devoto e vou ensinar o serviço devocional praticando eu mesmo. A menos que a própria pessoa pratique serviço devocional, ela não pode ensiná-lo aos outros. De fato, confirma-se esta conclusão em todo o Gita e em todo o Bhagavatam. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa e um aumento predominante de irreligião, ó descendente de Bharata, nessa altura eu próprio desço, para salvar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu próprio apareço milênio após milênio. Se eu não mostrasse os princípios de religião apropriados, todos estes mundos estariam arruinados. Eu seria a causa de população indesejada e prejudicaria todos esses seres vivos. As pessoas comuns seguem qualquer ações que um grande homem execute, e o mundo inteiro copia qualquer padrões que ele estabeleça por seus atos exemplares. Minhas porções plenárias podem estabelecer os princípios da religião para cada era. Contudo, ninguém, a ser eu, pode outorgar a espécie de serviço amoroso executado pelos residentes de Vraja. Pode ser que haja muitas encarnações plenamente auspiciosas da personalidade de Deus. Mas quem além do Senhor Sri Krishna pode outorgar amor de Deus às almas rendidas? Portanto, acompanhado de meus devotos, aparecerei na terra e executarei variados passatempos coloridos. Pensando assim, o próprio Sri Krishna, a personalidade de Deus, desceu em Nádya, nos primórdios da era de Kali Yuga. Assim, o Senhor Chaitanya, que é como um leão, aparece em Navadvipa. Ele tem os ombros de um leão, os poderes de um leão e a voz estrondosa de um leão. Que este leão se sente no âmago do coração de todo ser vivo, e que assim, com seu urro estrondoso, ele afaste nossos vícios elefânticos. Em seus passatempos iniciais, ele é conhecido como Visvambara, porque inunda o mundo com o néctar da devoção, e assim salva os seres vivos. A raiz verbal do Brin, que é a raiz da palavra Visvambara, indica nutrição e manutenção. Ele, o Senhor Chaitanya, nutre e mantém os 3 mundos, distribuindo amor a Deus. Em seus passatempos posteriores,
Ele é conhecido como Senhor Sri Krishna Chaitanya. Ele abençoa o mundo inteiro, ensinando sobre o nome e a fama do Senhor Krishna. Sabendo que ele, o Senhor Chaitanya, é a encarnação para Kali Yuga, Garga Muni predisse o aparecimento dele durante a cerimônia de dar o nome a Krishna. Este menino, Krishna, tem outras cores, branca, vermelha e amarela, conforme aparece em diferentes eras. Ele acaba de aparecer numa cor morena transcendental. Os 3 brilhos corpóreos que o Senhor, o esposo da deusa da fortuna, assume nas eras de Satya, Treta e Kali são branco, vermelho e amarelo, respectivamente. Agora, na Dwapara Yuga, o Senhor descera com uma tez morena. Esta é a essência das afirmações encontradas nos Puranas e em outros textos védicos com referência ao contexto. Na Dwapara Yuga, a personalidade de Deus aparece com tez morena. Ele se veste de amarelo, traz suas próprias armas e está decorado com a joia Kaustuba e marcas de Srivatsa. É assim que se descrevem seus sintomas. A prática religiosa para a era de Kali é difundir as glórias do santo nome. Foi apenas com este objetivo que o Senhor desceu como o Senhor Chaitanya com cor amarela. O brilho de seu vasto corpo assemelha-se ao ouro derretido. O profundo som de sua voz supera o trovejar de nuvens recém-reunidas. Louva-se alguém como uma grande personalidade se ele tem altura e largura equivalentes a 4 cúbitos de seu próprio braço. Tal pessoa é chamada Nyagroda Parimandala. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que personifica todas as boas qualidades, tem o corpo de um Nyagroda Parimandala. Seus braços são suficientemente longos para atingir seus joelhos. Seus olhos são como flores de lótus. Seu nariz é como uma flor de gergelim e seu rosto é belo como a lua. Ele é pacífico, autocontrolado e plenamente devotado ao transcendental serviço do Senhor Sri Krishna. Ele é afetuoso com seus devotos, amável e equânime com todos os seres vivos. Decorado com braceletes e pulseiras de sândalo e untado com polpa de sândalo, ele usa estes adornos especialmente para dançar no Sri Krishna Sankirtana. Lembrando-se de todas estas qualidades do Senhor Chaitanya, o sábio Vaishampayana incluiu seu nome no Vishnu Sahasra Nama. Os passatempos do Senhor Chaitanya dividem-se em 2 partes: os passatempos iniciais, Adilila, e os passatempos posteriores, Sheshalila. Ele tem 4 nomes em cada um destes 2 lilas. Em seus passatempos iniciais, ele aparece como um chefe de família com tez dourada. Seus membros são belos e seu corpo untado com polpa de sândalo parece ouro derretido. Em seus passatempos posteriores, ele aceita a ordem de sannyasa e é equânime e pacífico. Ele é a morada suprema da paz e da devoção, pois faz calar os não devotos impersonalistas. O Srimad Bhagavatam declara e repete que a essência da religião na era de Kali é o canto do santo nome de Krishna. Ó Rei, em Dwapara Yuga,
o povo adorava o Senhor do Universo dessa maneira. Em Kali Yuga, eles adoram também a personalidade de Deus segundo as regulações das Escrituras reveladas. Por favor, ouve-me agora falar disto. Na era de Kali, as pessoas inteligentes executam o canto congregacional para adorar a encarnação de Deus, que constantemente canta o nome de Krishna. Embora não tenha tez morena, ele é o próprio Krishna. Seus associados, servos, armas e companheiros íntimos o acompanham. Meus queridos irmãos, por favor, ouve todas estas glórias do Senhor Chaitanya. Este verso resume claramente suas atividades e características. As duas sílabas, Krish e Na, estão sempre em sua boca. Ou então, ele constantemente descreve Krishna com grande prazer. Estes são dois significados da expressão Krishnavarna. Na verdade, nada mais além de Krishna brota de sua boca. Se alguém tentar descrevê-lo como sendo de tez morena, o próximo adjetivo irá contradizê-lo imediatamente. Certamente sua tez não é morena. Na verdade, o fato de ele não ser negro indica que sua tez é amarela. Executando o sacrifício do canto congregacional do Santo Nome, sábios eruditos na era de Kali adoram o Senhor Krishna, que agora não é negro devido ao grande extravasar dos sentimentos de Srimati Radharani. Ele é a única deidade adorável para os Paramahansas, que atingiram a fase mais elevada da quarta ordem Sannyasa. Que essa suprema personalidade de Deus, o Senhor Chaitanya, nos mostre sua grande misericórdia imotivada. Pode-se ver vividamente sua brilhante tez de ouro derretido, que dissipa a escuridão da ignorância. A vida pecaminosa dos seres vivos é consequência da ignorância. Para destruir esta ignorância, ele traz consigo diversas armas, tais como seus associados plenários, seus devotos e o santo nome. A maior ignorância consiste em atividades, quer religiosas, quer irreligiosas, que são contrárias ao serviço devocional. Deve-se encará-las como pecados. Erguendo seus braços, cantando o santo nome e olhando para todos com profundo amor, ele elimina todos os pecados e inunda a todos com amor por Deus. Que a suprema personalidade de Deus, sob a forma do Senhor Sri Chaitanya, conceda-nos sua misericórdia imotivada. Seu olhar sorridente dissipa de imediato todas as apreensões do mundo, e suas próprias palavras vivificam as auspiciosas trepadeiras da devoção, expandindo suas folhas. Abrigar-se a seus pés de lótus invoca transcendental amor por Deus imediatamente. Qualquer pessoa que contemple seu belo corpo ou belo rosto livra-se de todos os pecados e obtém a fortuna do amor a Deus. Em outras encarnações, o Senhor desceu com exércitos e armas, mas nesta encarnação, seus soldados são suas partes plenárias e seus associados. O Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu é sempre a deidade mais adorável para os semideuses, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma,
que vieram vestidos como homens comuns, trazendo amor por ele. Ele ensina a seus próprios devotos o seu próprio serviço devocional puro. Será que ele, novamente, será o objeto de minha visão? Suas partes plenárias e associados exercem a função de armas como seus próprios deveres específicos. Por favor, ouve-me enquanto dou outro significado da palavra anga. Segundo a evidência das escrituras reveladas, um membro do corpo, anga, é chamado também de parte, amsha, e uma parte de um membro chama-se parte parcial, upanga. Ó Senhor dos Senhores, sois o vidente de toda a criação. De fato, sois a vida mais querida de todos. Acaso não sois, portanto, meu pai Narayana? Narayana refere-se àquele cuja morada fica na água nascida de Nara, Garbhodoka Shai Vishnu. E esse Narayana é vossa porção plenária. Todas as vossas porções plenárias são transcendentais. Elas são absolutas e não são criações de Maya. A manifestação do Narayana, que predomina no coração de todos, bem como o Narayana que vive nas águas, Karana, Garbha e Kshetra, é vossa porção plenária. Portanto, sois o Narayana original. Na verdade, a palavra anga refere-se a porções plenárias. Tais manifestações não devem jamais ser consideradas produtos da natureza material, pois todas elas são transcendentais, plenas de conhecimento e bem-aventurança. Tanto Sri Adwaita Prabhu quanto Sri Nityananda Prabhu são porções plenárias do Senhor Chaitanya. Assim, eles são os membros, angas, de seu corpo. As partes destes dois membros chamam-se upangas. Sendo assim, o Senhor está equipado com armas afiadas sob as formas de suas partes e porções plenárias. Todas estas armas são competentes o bastante para esmagar os ateístas infiéis. Sri Nityananda Goswami é diretamente Haladrara, o Senhor Balarama, e Adwaita Acharya é a própria personalidade de Deus. Estes dois capitães, com seus soldados tais como Srivasa Thakura, viajam por toda a parte cantando o santo nome do Senhor. As próprias características do Senhor Nityananda indicam que ele é o subjugador dos descrentes. Todos os descrentes e pecados fogem dos altos brados de Adwaita Acharya. O Senhor Sri Krishna Chaitanya é o iniciador do Sankirtana, canto congregacional do santo nome do Senhor. Aquele que o adora através do Sankirtana é realmente afortunado. Uma pessoa assim é realmente inteligente, ao passo que outros, que têm apenas um pobre fundo de conhecimento, são forçados a submeter-se a um ciclo de repetidos nascimentos e mortes. De todas as execuções de sacrifício, o canto do santo nome do Senhor é a mais sublime. Quem diz que 10 milhões de sacrifícios Ashvamedha equivalem ao canto do santo nome do Senhor Krishna é sem dúvida um ateísta. Dhyamaraja certamente o punirá. Na auspiciosa introdução do Bhagavata Sandarbha, Sri Jiva Goswami dá como explicação
o seguinte verso: refugio-me no Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que eternamente tem compleição clara, mas que internamente é o próprio Krishna. Nesta era de Kali, ele revela suas expansões, seus angas e upangas, executando o canto congregacional do santo nome do Senhor. Nos Upa Puranas, ouvimos Sri Krishna mostrando sua misericórdia a Vyasadeva ao falar-lhe o seguinte: ó Brahmana erudito, às vezes eu aceito a ordem de vida renunciada para induzir as pessoas caídas da era de Kali a aceitarem o serviço devocional ao Senhor. O Srimad Bhagavatam, o Mahabharata, os Puranas e outros textos védicos, todos eles dão evidência para provar que o Senhor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação de Krishna. Além disso, pode-se ver diretamente a manifesta influência do Senhor Chaitanya em seus atos incomuns e em sua incomum compreensão consciente de Krishna. Porém, assim como corujas não veem os raios do sol, descrentes infiéis não veem o que está claramente evidente. Ó meu Senhor, aqueles que são influenciados por princípios demoníacos não podem compreender-vos, embora sejais claramente o Supremo, devido a vossas atividades magnânimas, formas, caráter e poder incomum, confirmados por todas as Escrituras reveladas na qualidade da bondade e pelos célebres transcendentalistas na natureza divina. O Senhor Sri Krishna tenta ocultar-se de diversas maneiras, porém, de qualquer maneira, seus devotos puros conhecem-no como ele é. Ó meu Senhor, tudo na natureza material é limitado por tempo, espaço e pensamento. No entanto, vossas características são sempre transcendentais a tais limitações, pois são inigualáveis e insuperáveis. Vez por outra, vós ocultais essas características com vossa própria energia, mas, de qualquer maneira, vossos devotos imaculados são sempre capazes de ver-vos em todas as circunstâncias. Aqueles cuja natureza é demoníaca não podem jamais conhecer Krishna, mas ele não pode esconder-se de seus devotos puros. Há duas classes de homens no mundo criado, a dos demônios e a dos divinos. Os devotos do Senhor Vishnu são divinos, ao passo que aqueles que são justamente o oposto chamam-se demônios. Adwaita Acharya Goswami é uma encarnação do Senhor como devoto. Seus altos brados foram a causa da encarnação de Krishna. Sempre que Sri Krishna deseja manifestar sua encarnação na Terra, primeiramente ele cria as encarnações de seus respeitáveis predecessores. Assim, respeitáveis personalidades, tais como seu pai, mãe e mestre espiritual, nascem todos na Terra primeiro. Madhavendra Puri, Ishvara Puri, Srimati Satimata e Srila Jagannatha Mishra todos apareceram com Sri Adwaita Acharya. Ao aparecer, Adwaita Acharya encontrou um mundo desprovido de serviço devocional a Sri Krishna, pois as pessoas estavam absortas em afazeres materiais. Todos estavam envolvidos com gozo material,
quer pecaminosa, quer virtuosamente. Ninguém se interessava no transcendental serviço ao Senhor, que pode dar alívio total à repetição de nascimentos e mortes. Vendo as atividades do mundo, o Acharya sentiu compaixão e pôs-se a considerar como poderia agir para o benefício do povo. Ele diz: caso Sri Krishna aparecesse como uma encarnação, ele próprio, por seu exemplo pessoal, poderia pregar devoção. Nesta era de Kali, não há outra religião além do canto do santo nome do Senhor. Mas como o Senhor aparecerá como uma encarnação nesta era? Hei de adorar a Krishna em estado mental purificado. Vou suplicar-lhe constantemente com toda a humildade. Meu nome, Adwaita, será apropriado caso eu seja capaz de induzir Krishna a inaugurar o movimento do canto do santo nome. Enquanto pensava sobre como agradar a Krishna, adorando, o seguinte verso veio à sua mente. Sri Krishna, que é muito afetuoso com seus devotos, vende-se a um devoto que lhe oferece uma folha de tulasi e um punhado de água. Adwaita Acharya considerou o significado do verso dessa maneira. Não encontrando maneira alguma de retribuir sua dívida àquele que lhe oferece uma folha de tulasi e água, o Senhor Krishna pensa: não há riqueza em minha posse que se equipare a uma folha de tulasi e água. Sendo assim, o Senhor salda sua dívida oferecendo-se a si mesmo ao devoto. Considerando isto, o Acharya pôs-se a adorar o Senhor. Pensando nos pés de lótus de Sri Krishna, ele constantemente oferecia brotos de tulasi em água do Ganges. Ele invocou Sri Krishna em altos brados e assim possibilitou o aparecimento de Krishna. Portanto, esta invocação de Adwaita Acharya é a razão principal por que desceu Sri Chaitanya. O Senhor, o protetor da religião, aparece pelo desejo de seu devoto. Ó meu Senhor, sempre habitais na visão e na audição de vossos devotos puros. Viveis também em seus corações de lótus, purificados pelo serviço devocional. Ó meu Senhor, a quem orações enaltecedoras glorificam, mostrais favor especial a vossos devotos, manifestando-vos sob as formas eternas nas quais eles vos acolhem. A essência do significado deste verso é que o Senhor Krishna aparece sob todas as suas formas eternas e inumeráveis por causa dos desejos de seus devotos puros. Assim, com certeza determinei o significado do quarto verso. O Senhor Gauranga, o Senhor Chaitanya, apareceu como uma encarnação para pregar amor imaculado a Deus. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhakti Vedanta do Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, terceiro capítulo, descrevendo as causas do advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Agora entramos no capítulo 4, Adi Lila Chaitanya Charitamrita, intitulado As razões confidenciais para o aparecimento do Senhor Chaitanya.
Pela misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, mesmo uma criança tola pode descrever plenamente a verdadeira natureza do Senhor Krishna, o desfrutador dos passatempos de Vraja, de acordo com a visão das Escrituras reveladas. Todas as glórias ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Sri Advaita Acharya e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya. Acabo de descrever o significado do quarto verso. Agora, ó devotos, por obséquio, ouve a explicação do quinto verso. Só para explicar o verso original, vou primeiro sugerir seu significado. Acabo de dar o significado essencial do quarto verso. Esta encarnação desce para propagar o canto do santo nome e difundir o amor a Deus. Embora isso seja verdade, essa é apenas a razão externa para a encarnação do Senhor. Por favor, houve outra razão, a razão confidencial para o aparecimento do Senhor. As Escrituras proclamam que, anteriormente, o Senhor Krishna desceu para aliviar o fardo da terra. Entretanto, aliviar este fardo não é tarefa da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor Vishnu, o mantenedor, é aquele que protege o universo. Porém, a época de aliviar o fardo do mundo coincidiu com a época da encarnação do Senhor Krishna. Quando a Suprema Personalidade de Deus completa, desce, todas as demais encarnações do Senhor reúnem-se dentro dele. O Senhor Narayana, as 4 expansões primárias, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, Matsya e as outras encarnações Lila, as Yuga Avataras e as encarnações Mavantara, e todas as outras encarnações, quantas existam, todas descem no corpo do Senhor Krishna. Dessa maneira, a plena divindade suprema, o próprio Senhor Krishna aparece. Portanto, nessa ocasião, o Senhor Vishnu está presente no corpo do Senhor Krishna, e o Senhor Krishna mata os demônios através dele. Assim, a matança dos demônios é apenas uma tarefa secundária. Vou agora falar da razão principal para a encarnação do Senhor. O desejo do Senhor de aparecer nasceu de 2 razões. Ele desejava saborear a doce essência dos deleites do amor a Deus e desejava propagar ao mundo o serviço devocional na plataforma de atração espontânea. Deste modo, ele é conhecido como supremamente jubiloso e como o mais misericordioso de todos. Todo o universo está repleto do conceito de minha majestade, mas o amor enfraquecido por esse senso de majestade não me satisfaz. Se alguém me considera o Senhor Supremo e considera-se subordinado, não me torno subalterno a seu amor, nem pode tal amor me controlar. Correspondo com meu devoto segundo a doçura transcendental na qual ele me adore. Este é o meu comportamento natural. Recompenso meus devotos proporcionalmente à maneira como eles se rendam a mim. Todos seguem o meu caminho sob todos os aspectos, ó filho de Prita. Se alguém nutre pura devoção amorosa por mim, considerando-me seu filho, seu amigo ou seu amante,
julgando-se grande e considerando-me igual ou inferior a ele, torno-me subordinado a ele. Os seres vivos recuperam sua vida eterna prestando-me serviço devocional. Ó minhas queridas donzelas de Vraja, vossa afeição por mim é vossa boa fortuna, pois é o único meio pelo qual obtivestes o meu favor. Às vezes, mamãe castiga-me como a um filho. Ela me alimenta e me protege, considerando-me totalmente desamparado. Meus amigos sobem em meus ombros com amizade pura, dizendo: que espécie de grande homem és tu? Tu e eu somos iguais. Se minha amada consorte me repreende mal-humorada, isso furta minha mente dos reverentes hinos dos Vedas. Levando esses devotos puros comigo, vou descer e me divertir de diversas maneiras maravilhosas, desconhecidas mesmo em Vaikunta. Vou difundir esses passatempos com os quais até eu mesmo me espanto. A influência de Jogamaya inspirará as gopis com o sentimento de que eu sou amante delas. Nem as gopis nem eu percebemos isso, pois nossas mentes estarão sempre fascinadas pela beleza e qualidades um do outro. O apego puro unir-nos a, mesmo em detrimento de deveres morais e religiosos, o Dharma. Às vezes o destino nos unirá e outras vezes nos separará. Vou saborear a essência de todas essas raças, doçuras, e dessa maneira vou favorecer a todos os devotos. Então, ao ouvirem sobre o amor puro dos residentes de Vraja, os devotos hão de me adorar no caminho de amor espontâneo, abandonando todos os rituais de religiosidade e atividades fruitivas. Krishna manifesta sua eterna forma semelhante à humana e executa seus passatempos para mostrar misericórdia aos devotos. Quem ouve esses passatempos deve dedicar-se a servi-lo. O uso do verbo bhavet, aqui no modo imperativo, diz-nos que com certeza isto deve ser feito. O não cumprimento seria abandono do dever. Assim como esses desejos constituem a razão fundamental para o aparecimento de Krishna, ao passo que destruir os demônios é apenas uma necessidade acidental, da mesma forma, para Sri Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, promulgar o Dharma da era é acidental. Quando o Senhor desejou aparecer por outra razão, a época de promulgar a religião da era também surgiu. Com essas duas intenções, o Senhor apareceu com seus devotos e saboreou o néctar de prema com o canto congregacional do santo nome. Dessa maneira, ele espalhou o Kirtana, inclusive entre os intocáveis. Ele teceu uma grinalda do santo nome e de prema, com a qual enguirlandou todo o mundo material. Dessa maneira, assumindo o sentimento de um devoto, ele pregou o serviço devocional enquanto o praticava pessoalmente. 4 classes de devotos são os receptáculos das 4 espécies de doçuras em amor a Deus, a saber, servidão, amizade,
afeição de pai ou mãe e amor conjugal. Cada classe de devoto acha que seu sentimento é o mais excelente, e assim com esse espírito experimenta grande felicidade com o Senhor Krishna. Mas, se compararmos os sentimentos com o espírito imparcial, descobriremos que o sentimento conjugal é superior a todos em doçura. Experimenta-se amor crescente em diversos sabores, um acima do outro, mas o amor que tem o sabor mais elevado na sucessão gradual de desejo manifesta-se sob a forma de amor conjugal. Portanto, chamo-o de Madhura Rasa. Ele tem duas divisões adicionais, a saber, amor de casado e amor de solteiro. Há um grande aumento de doçura na atitude conjugal de solteiro. Um amor assim só se encontra em Vraja. Esta atitude extremada nas donzelas de Vraja, porém, entre elas, encontra sua perfeição em Sri Radha. Seu amor puro e maduro ultrapassa o de todas as demais. É por causa do amor dela que o Senhor Krishna saboreia a doçura da relação conjugal. Portanto, o Senhor Gauranga, que é o próprio Sri Hari, aceitou os sentimentos de Radharani e assim satisfez seus próprios desejos. O Senhor Chaitanya é o refúgio dos semideuses, a meta dos Upanishads, a existência e a finalidade dos grandes sábios, o belo refúgio de seus devotos e a essência do amor para as gopis de olhos de lótus. Será ele novamente o objeto de minha visão? O Senhor Krishna desejou saborear as nectárias doçuras ilimitadas do amor de uma dentre sua multidão de donzelas amorosas, Sri Radharani, e assim assumiu a forma do Senhor Chaitanya. Ele saboreou este amor enquanto ocultava sua própria tez morena sob a cor amarela e refulgente dela. Que este Senhor Chaitanya nos conceda sua graça. Aceitar o amor estático foi o motivo principal pelo qual ele apareceu e restabeleceu o sistema religioso para esta era. Passo agora a explicar este motivo. Por favor, ouve todos. Tendo, a princípio, feito alusões ao verso que descreve a razão principal pela qual o Senhor apareceu, agora vou manifestar todo o seu significado. As aventuras amorosas de Sri Radha e Krishna são manifestações transcendentais da potência interna outorgante de prazer do Senhor. Embora Radha e Krishna sejam iguais em sua identidade, eles separam-se eternamente. Agora, essas duas identidades transcendentais uniram-se novamente sob a forma de Sri Krishna Chaitanya. Prostro-me ante ele, que se manifesta com os sentimentos e a tez de Srimati Radharani, apesar de ser o próprio Krishna. Radha e Krishna são idênticos, porém eles assumiram dois corpos. Assim, eles desfrutam um do outro, saboreando as doçuras do amor. Agora, para experimentar rasa, doçura, eles apareceram em um só corpo, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu.
Portanto, primeiro vou delinear a posição de Radha e Krishna. Daí conhecer-se-á a glória do Senhor Chaitanya. Srimati Radhika é a transformação do amor de Krishna. Ela é sua energia interna chamada Hladini. Essa energia Hladini dá prazer a Krishna e nutre seus devotos. O corpo do Senhor Krishna é eterno, Sat, pleno de conhecimento, Titi, e pleno de bem-aventurança, Ananda. Sua energia espiritual única manifesta 3 formas. Hladini é seu aspecto de bem-aventurança, Sandini, de existência eterna, e Samviti, de percepção, que é também aceito como conhecimento. Ó Senhor, sois o apoio de tudo. Os 3 atributos, Hladini, Sandini e Samviti, existem em vós como energia espiritual única. Porém, os modos materiais, causadores de felicidade, miséria e misturas de ambas, não existem em vós, pois não tendes qualidades materiais. A porção essencial da potência Sandini é Shuddha Sattva. A existência do Senhor Krishna apoia-se nela. A mãe, o pai, a morada, a casa, a cama, os assentos e assim por diante de Krishna são todos transformações de Shuddha Sattva. A condição de bondade pura, Shuddha Sattva, na qual a suprema personalidade de Deus se revela, chama-se Vasudeva. Neste estado puro, minha mente percebe a divindade suprema, que está além dos sentidos materiais e que é conhecida como Vasudeva. A essência da potência Samviti é o conhecimento de que a suprema personalidade de Deus é o Senhor Krishna. Todas as outras classes de conhecimento, tais como o conhecimento de Brahman, são componentes deste. A essência da potência Hladini é o amor a Deus. A essência do amor a Deus é a emoção Bhava e o desenvolvimento final da emoção é Mahabhava. Sri Radha Thakurani é a personificação de Mahabhava. Ela é o repositório de todas as boas qualidades e a joia mais preciosa entre todas as amorosas consortes do Senhor Krishna. Destas 2 gopis, Radharani e Chandravali, Srimati Radharani é superior sob todos os aspectos. Ela é a corporificação de Mahabhava e supera todas em boas qualidades. A mente, os sentidos e o corpo dela são saturados de amor por Krishna. Ela é a própria energia de Krishna e ajuda-o em seus passatempos. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que reside em seu próprio reino Goloka, com Radha, a qual se assemelha à própria figura espiritual dele e que personifica a potência estática Hladini. As companheiras deles são confidentes dela e corporificam extensões de sua forma corpórea, estando imbuídas e impregnadas de raça espiritual sempre bem-aventurada. Agora, por favor, ouve como as consortes do Senhor Krishna ajudam-no a saborear a raça e como elas o ajudam em seus passatempos. As amadas consortes do Senhor Krishna são de 3 tipos: as deusas da fortuna,
as rainhas e as ordenhadoras de Vraja, que são as principais de todas. Todas estas consortes provêm de Radharani. Assim como a fonte original, o Senhor Krishna, é a causa de todas as encarnações, do mesmo modo, Sri Radha é a causa de todas estas consortes. As deusas da fortuna são manifestações parciais de Srimati Radharani, e as rainhas são reflexos da imagem dela. As deusas da fortuna são suas porções plenárias e manifestam as formas de Vaibhava Vilasa. As rainhas são da natureza de Vaibhava Prakasha dela. As Vrajadevis têm diversas características corpóreas. Elas são expansões dela e são os instrumentos para expandir rasa. Sem muitas consortes, não há tanto júbilo na raça. Portanto, há muitas manifestações de Srimati Radharani como auxiliares nos passatempos do Senhor. Entre elas estão vários grupos de consortes em Vraja que têm variedades de sentimentos e doçuras. Elas ajudam o Senhor Krishna a saborear toda a doçura da dança da raça e de outros passatempos. Radha é aquela que dá prazer a Govinda e também que encanta Govinda. Ela é a vida e a alma de Govinda e a joia mais preciosa dentre todas as consortes dele. A deusa transcendental Srimati Radharani é o complemento direto do Senhor Sri Krishna. Ela é a figura central para todas as deusas da fortuna. Ela possui toda a atratividade para atrair a toda a atrativa personalidade de Deus. Ela é a potência interna primordial do Senhor. Devi significa resplandente e belíssima, ou ainda significa a adorável morada da adoração e das aventuras amorosas do Senhor Krishna. Krishnamai significa aquela cujo interior e exterior são o Senhor Krishna. Ela vê o Senhor Krishna onde quer que lance o seu olhar. Ou ainda, ela é idêntica ao Senhor Krishna, pois corporifica as doçuras do amor. A energia do Senhor Krishna é idêntica a ele. A adoração dela, a Aradhana, consiste em satisfazer os desejos do Senhor Krishna. Portanto, os Puranas chamam-na de Radhika. Ela tem adorado a personalidade de Deus de verdade. Portanto, o Senhor Govinda, estando satisfeita, levou-a a um local solitário, deixando a nós todas para trás. Portanto, Radha é Parama Devata, a suprema deusa, e ela é adorável para todos. Ela é a protetora de todos e é a mãe do universo inteiro. Já expliquei o significado de Sarva Lakshmi. Radha é a fonte original de todas as deusas da fortuna. Ou Sarva Lakshmi indica que ela representa plenamente as 6 opulências de Krishna. Portanto, ela é a energia suprema do Senhor Krishna. A palavra Sarvakanti indica que toda a beleza e fulgor repousam no corpo dela. A beleza de todas as Lakshmis deriva dela. Kanti pode também significar todos os desejos do Senhor Krishna.
Todos os desejos do Senhor Krishna descansam em Srimati Radharani. Srimati Radhika satisfaz todos os desejos do Senhor Krishna. Este é o significado de Sarva Kanti. O Senhor Krishna encanta o mundo, mas Sri Radha encanta inclusive a ele. Portanto, ela é a deusa suprema de todos. Sri Radha é o poder pleno, e o Senhor Krishna é o possuidor de pleno poder. Os dois não são diferentes, como evidenciam as escrituras reveladas. De fato, eles são a mesma coisa, assim como o almíscar e sua fragrância são inseparáveis, ou como o fogo não é diferente de seu calor. Assim, Radha e o Senhor Krishna são um só. Todavia, aceitam duas formas para desfrutar das doçuras de passatempos. A fim de promulgar Prema Bhakti, serviço devocional, por amor a Deus, Krishna apareceu como Sri Krishna Chaitanya, com a disposição e a tez de Sri Radha. Assim acabo de explicar o significado do 5º verso. Para explicar o 6º verso, primeiro vou sugerir seu significado. O Senhor veio para propagar Sankirtana. Este é o propósito externo, como já indiquei. Há uma causa principal para o aparecimento do Senhor Krishna. Ela surge de seus próprios compromissos como o desfrutador principal de trocas amorosas. Essa causa muito confidencial é tripla. Swarupa Damodara revelou-a. Swarupa Goswami é o associado mais íntimo do Senhor. Portanto, ele conhece muito bem todos esses temas. O coração do Senhor Chaitanya é a imagem das emoções de Sri Radhika. Assim, sentimentos de prazer e dor surgem constantemente nessa condição. Na parte final de seus passatempos, o Senhor Chaitanya era atormentado pela loucura da saudade que sentia do Senhor Krishna. Ele agia de maneiras incorretas e falava delirantemente. Assim como Radhika ficou louca ao avistar Uddhava, da mesma forma o Senhor Chaitanya vivia dia e noite atormentado pela loucura da separação. E à noite ele falava incoerentemente aflito, com seus braços em volta do pescoço de Swarupa Damodara. Ele abria seu coração com inspiração estática. Sempre que um sentimento em particular surgia em seu coração, Swarupa Damodara satisfazia-o cantando canções ou recitando versos da mesma natureza. Não é necessário analisar esses passatempos agora. Mais tarde vou descrevê-los em pormenores. Anteriormente, em Vraja, o Senhor Krishna manifestou 3 idades, a saber, a infância, a meninice e a adolescência. Sua adolescência é especialmente significativa. A afeição de pai e mãe fez sua infância fértil. Sua meninice foi um sucesso com seus amigos. Na juventude, ele saboreou a essência da raça, satisfazendo seus desejos em passatempos como o da dança da raça com Srimati Radhika e outras gopis. Em sua juventude, o Senhor Krishna coroou de êxito todas as suas 3 idades, bem como o universo inteiro, por seus passatempos de romance amoroso, tais como a dança da raça. O Senhor Madhusudana
Gozou de sua juventude com passatempos nas noites de outono, no meio das vaqueirinhas que eram como joias. Assim, ele dissipou todos os infortúnios do mundo. O Senhor Krishna fez Srimati Radharani cerrar os olhos, envergonhada diante de suas amigas, ao relatar com as palavras dele suas atividades amorosas da noite anterior. Então, ele demonstrou o limite máximo de destreza ao desenhar nos seios dela figuras de delfins exibindo diversos movimentos esportivos. Dessa maneira, o Senhor Hari coroou de êxito a sua juventude, executando passatempos nos bosques com Sri Radha e suas amigas. Ó Purnamasi, se o Senhor Hari não tivesse aparecido em Mathura com Srimati Radharani, esta criação inteira, e especialmente Cupido, o semideus do amor, teriam sido inúteis. Muito embora o Senhor Krishna, a morada de todas as doçuras, tivesse anteriormente degustado dessa maneira a essência das doçuras do amor, de qualquer modo, ele foi incapaz de satisfazer 3 desejos, embora se esforçasse para saboreá-los. Vou explicar seu primeiro desejo. Krishna diz: sou a causa primordial de todas as raças, relações, doçuras. Sou a verdade espiritual plena e sou feito de alegria plena, mas o amor de Srimati Radharani deixa-me louco. Não conheço a força do amor de Radha, com o qual ela sempre me arrebata. O amor de Radharani é meu mestre, e eu sou o seu discípulo dançarino. O prema, o amor dela, o amor puro dela faz-me dançar diversas danças singulares. Ó minha querida amiga Vrinda, de onde vens? Venho dos pés de Sri Hari. Onde está ele? Na floresta, às margens do Radhakunda. O que ele faz lá? Está aprendendo a dançar. Quem é o mestre dele? Tua imagem, Radha, revelando-se em cada árvore e trepadeira, em todas as direções, vagueia como um devoto dançarino, fazendo-o dançar em teu encalço. Todo o prazer que eu sinto ao saborear o meu amor por Srimati Radharani, ela saboreia 10 milhões de vezes mais do que eu, devido ao amor dela. Assim como eu sou a morada de todas as características mutuamente contraditórias, da mesma forma, o amor de Radha é sempre repleto de contradições semelhantes. O amor de Radha é onipenetrante, não deixando lugar para expansão, mas de qualquer modo expande-se constantemente. De certo, não há nada superior ao amor dela, porém seu amor é desprovido de orgulho, o que demonstra quão grande ele é. Nada é mais puro do que o amor dela, se bem que sempre se comporte de maneira perversa e desleal. Todas as glórias ao amor de Radha por Krishna, o inimigo do demônio Mura, apesar de ser onipenetrante, tende a aumentar a cada instante. Apesar de ser importante e desprovido de orgulho, e embora puro, é sempre cercado de duplicidade. Sri Radhika é a morada máxima desse amor, cujo único objeto sou eu. Saboreio a bem-aventurança que cabe ao objeto do amor, mas o prazer de Radha, a morada desse amor, é 10 milhões de vezes maior. Minha mente
precipita-se para saborear o prazer experimentado pela morada, porém não posso saboreá-lo, nem mesmo com meus melhores esforços. Como poderei saboreá-lo? Se eu puder alguma vez ser a morada desse amor, somente então poderei experimentar a sua alegria. Pensando dessa maneira, o Senhor Krishna ficou curioso para saborear aquele amor. Seu ávido desejo de ter aquele amor ardia cada vez mais em seu coração. Este é um desejo. Agora, por favor, ouve-me falar de outros desejos. Vendo a sua própria beleza, o Senhor Krishna passou a considerar: minha doçura é maravilhosa, infinita e plena. Ninguém nos 3 mundos pode descobrir seu limite. Somente Radharani, pela intensidade de seu amor, saboreia todo o néctar de minha doçura. Embora o amor de Radha seja puro como um espelho, sua pureza aumenta a cada momento. Minha doçura também não tem como expandir-se. Não obstante, ela brilha diante desse espelho com beleza sempre nova. Há uma competição constante entre minha doçura e o espelho do amor de Radha. Embora ambos estejam sempre ampliando-se, nenhum deles conhece a derrota. Minha doçura é sempre cada vez mais nova. Os devotos saboreiam-na segundo seu próprio e respectivo amor. Se contemplo minha doçura num espelho, sinto-me incitado a saboreá-la, mas não obstante não posso. Se delibero sobre um modo de saboreá-la, descubro que anseio pela posição de Radhika. Quem manifesta uma abundância de doçura maior do que a minha, o que não foi jamais experimentado antes e que surpreende a todos? Ai de mim, eu próprio, com minha mente confundida, ao ver essa beleza, desejo impetuosamente desfrutá-la como o faz Srimati Radharani. A beleza de Krishna tem uma força natural. Ela excita os corações de todos os homens e mulheres, a começar com o próprio Senhor Krishna. Todas as mentes sentem-se atraídas por ouvir sua doce voz e sua flauta, ou por ver sua beleza. O próprio Senhor Krishna esforça-se por saborear essa doçura. A sede de quem sempre bebe o néctar dessa doçura não é jamais satisfeita. Pelo contrário, essa sede aumenta constantemente. Estando insatisfeita, uma pessoa assim começa a blasfemar o Senhor Brahma, dizendo que ele não conhece bem a arte de criar e simplesmente é inexperiente. Ele não nos deu milhões de olhos para ver a beleza de Krishna, só nos deu 2 olhos, e mesmo esses 2 piscam. Como então verei o amável rosto de Krishna? As gopis dizem: ó Krishna, quando vais à floresta durante o dia e ficamos sem ver teu doce rosto, que é rodeado por belas madeixas cacheadas, meio segundo torna-se para nós tão longo quanto toda uma era, e achamos que o Criador, que colocou pálpebras nos olhos que usamos para ver-te, não passa de mero tolo. As gopis viram seu amado Krishna em Kurukshetra após uma longa separação. Elas abrigaram-no e abraçaram-no em seus corações por meio de seus olhos, e atingiram uma alegria tão intensa que nem mesmo yogis perfeitos podem atingir. As gopis amaldiçoaram o Criador por ter criado pálpebras
que interferiam na sua visão. Não há outra realização para os olhos que a visão de Krishna. Na verdade, quem quer que o veja é muito afortunado. As gopis dizem: ó amigas, os olhos que veem os belos rostos dos filhos de Maharaja Nanda são certamente afortunados. Enquanto esses dois filhos entram na floresta, rodeados por seus amigos, tocando as vacas à sua frente, eles seguram as flautas em sua boca e lançam olhares amorosos para os residentes de Vrindavana. Para aqueles que têm olhos, julgamos não haver objeto de visão maior. As mulheres de Mathura dizem: que austeridades as gopis devem ter praticado. Com seus olhos, elas sempre bebem o néctar do rosto do Senhor Krishna, que é a essência da amabilidade, e não pode ser jamais igualado, nem superado. Essa amabilidade é a única morada da beleza, da fama e da opulência. É auto-perfeita, sempre viçosa e extremamente rara. A doçura do Senhor Krishna não tem precedentes, e sua força é também sem precedentes. A mente fica instável simplesmente por ouvir falar de tal beleza. A beleza do Senhor Krishna atrai o próprio Senhor Krishna, mas como ele não pode desfrutá-la plenamente, sua mente permanece cheia de pesar. Esta é uma descrição de seu segundo desejo. Agora, por favor, ouve-me enquanto descrevo o terceiro. Esta conclusão da raça é extremamente profunda. Somente Swarupa Damodara conhece-a muito bem. Qualquer outra pessoa que afirme conhecê-la deve tê-la ouvido dele, pois ele foi o companheiro mais íntimo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. O amor das gopis chama-se Rudabhava, é puro e imaculado, não é luxúria em momento algum. O amor puro das gopis tornou-se célebre pelo nome, entre aspas, luxúria. Os queridos devotos do Senhor, encabeçados por Sri Uddhava, desejam saborear esse amor. Luxúria e amor têm características diferentes, assim como ferro e ouro têm naturezas diferentes. O desejo de alguém de satisfazer os próprios sentidos é kama, luxúria, mas o desejo de satisfazer os sentidos do Senhor Krishna é prema, amor puro. O objeto da luxúria é apenas o gozo dos próprios sentidos. O amor, porém, serve de instrumento para o gozo do Senhor Krishna e de tal modo é poderosíssimo. Costumes sociais, preceitos das Escrituras, necessidades do corpo, ação fruitiva, timidez, paciência, prazeres corporais, autossatisfação e o caminho de Varnashrama Dharma, que é difícil de abandonar, as gopis renunciaram a tudo isso, bem como a seus próprios parentes, e à punição e repreensão deles, em nome de seu serviço ao Senhor Krishna. Elas prestam-lhe serviço amoroso para o prazer dele. Isto chama-se firme apego ao Senhor Krishna. É imaculadamente puro, como uma roupa limpa que não tem mancha. Portanto, a luxúria e amor têm bastante diferença. A luxúria é como a densa escuridão, mas o amor é como o sol brilhante. Assim, não há sequer uma ínfima mácula de luxúria no amor das gopis.
A relação que elas mantêm com Krishna é somente em benefício do prazer dele. Ó bem-amado, teus pés de lótus são tão macios que os colocamos gentilmente sobre nossos seios, temendo que se machuquem. Nossa vida depende inteiramente de ti. Por isso, nossas mentes enchem-se de preocupação, temendo que os seixos machuquem teus pés tenros enquanto perambulas pelos caminhos da floresta. As gopis não se importam com seus prazeres ou suas dores pessoais. Todas as suas atividades físicas e mentais estão voltadas para oferecer prazer ao Senhor Krishna. Elas renunciaram a tudo por Krishna. Elas têm apego puro a dar prazer a Krishna. Ó minhas amadas gopis, renunciastes a costumes sociais, a preceitos das Escrituras e a vossos parentes por minha causa. Desapareci de vossa frente só para aumentar vossa concentração em mim. Como desapareci para vosso benefício, não deveis ficar descontentes comigo, disse o Senhor Krishna. Anteriormente, o Senhor Krishna prometera corresponder com seus devotos de acordo com a maneira que eles o adorassem, dizendo: eu recompenso meus devotos de acordo com a maneira que eles se rendem a mim. Ó filho de Prita, todos seguem meu caminho sob todos os aspectos. Essa promessa foi quebrada pela adoração das gopis, como admite o próprio Senhor Krishna. Ó gopis, não sou capaz de retribuir minha dívida por vosso serviço imaculado, mesmo que para tal tivesse toda uma vida de Brahma. Vossa ligação comigo é incensurável. Adorastes-me, cortando todos os laços familiares que são difíceis de romper. Portanto, por favor, que vossos próprios atos gloriosos sejam vossa recompensa. Portanto, qualquer afeição que vejamos transparecer nos próprios corpos das gopis, podemos ter certeza de que é apenas por amor ao Senhor Krishna. As gopis pensam: este corpo ofereço ao Senhor Krishna, que é seu proprietário, e obtém desfrute dele. Krishna sente alegria em ver e tocar este corpo. É por essa razão que elas limpam e enfeitam seus corpos. Ó Arjuna, não há maiores receptáculos de profundo amor por mim do que as gopis, que limpam e enfeitam seus corpos porque os consideram meus. A outra característica maravilhosa da emoção das gopis: o poder dela está além da compreensão da inteligência. Quando veem o Senhor Krishna, as gopis sentem bem-aventurança ilimitada, embora não desejem tal prazer. As gopis experimentam um prazer 10 milhões de vezes maior do que o prazer que o Senhor Krishna sente ao vê-las. As gopis não se sentem inclinadas a seu próprio prazer, e mesmo assim sua alegria aumenta. Isto é deveras uma contradição. Só vejo uma maneira de solucionar esta contradição. A alegria das gopis repousa na alegria de seu amado Krishna. Ao ver as gopis, a alegria do Senhor Krishna aumenta e sua doçura incomparável também aumenta. As gopis pensam: Krishna sente tanto prazer em ver-me. Esse pensamento aumenta a plenitude e a beleza de seus rostos e corpos.
A beleza do Senhor Krishna aumenta ante a visão da beleza das gopis, e quanto mais as gopis veem a beleza do Senhor Krishna, tanto mais aumenta a beleza delas. Dessa maneira, acontece uma competição entre eles, em que ninguém conhece a derrota. Entretanto, Krishna obtém prazer da beleza e das boas qualidades das gopis, e ao verem o prazer dele, a alegria das gopis aumenta. Portanto, vemos que a alegria das gopis nutre a alegria do Senhor Krishna. Por essa razão, o erro da luxúria não está presente no amor delas. Adoro o Senhor Keshava. Ao regressar da floresta de Vraja, ele é adorado pelas gopis, que sobem aos terraços de seus palácios, encontram-no no caminho com centenas de formas de dançantes olhares e amáveis sorrisos. Os cantos de seus olhos vagueiam como grandes abelhas negras em torno dos seios das gopis. Outro sintoma natural do amor das gopis demonstra que ele não tem vestígio algum de luxúria. O amor das gopis nutre a doçura do Senhor Krishna. Essa doçura, por sua vez, aumenta o amor delas, pois elas ficam imensamente satisfeitas. A felicidade da morada do amor está na felicidade do objeto desse amor. Este não é um relacionamento de desejo de satisfação pessoal. Sempre que há amor desinteressado, este é seu estilo. O reservatório do amor sente prazer quando o objeto do amor fica satisfeito. Quando o prazer do amor interfere com o serviço ao Senhor Krishna, o devoto zanga-se com tal êxtase. Sri Dakura não apreciava os sentimentos estáticos de amor, pois eles deixavam os membros de seu corpo aturdidos e assim atrapalhavam seu serviço de abanar o Senhor Krishna. Radharani, de olhos de lótus, condenou com veemência o amor estático, que fez com que um fluxo de lágrimas a impedisse de ver Govinda. Além disso, devotos puros jamais abandonam o serviço amoroso ao Senhor Krishna para aspirar a seu próprio prazer pessoal por meio das 5 classes de liberação. Assim como as águas celestiais do Ganges desaguam desimpedidas no oceano, da mesma forma, quando meus devotos simplesmente ouvem falarem de mim, suas mentes vêm a mim, que resido nos corações de todos. São estas as características do transcendental serviço amoroso a Purushottama, a suprema personalidade de Deus. É imotivado e não pode ser impedido de forma alguma. Meus devotos não aceitam Salokya, Sashti, Sarupya, Samipya ou unidade comigo. Mesmo que eu lhes ofereça essas liberações, preferentemente a servir-me. Meus devotos, tendo satisfeito seus desejos, servindo-me, não aceitam as 4 classes de salvação que facilmente se obtêm mediante tal serviço. Por que então deveriam eles aceitar quaisquer prazeres que se perdem com o transcorrer do tempo? O amor natural das gopis é desprovido de qualquer vestígio de luxúria, é impecável, brilhante e puro como ouro derretido.
As gopis são ajudantes, mestras, amigas, esposas, queridas discípulas, confidentes e criadas do Senhor Krishna. Ó Partha, falo-te a verdade, as gopis são minhas ajudantes, mestras, discípulas, criadas, amigas e consortes. Não sei o que elas não são para mim. As gopis conhecem os desejos de Krishna e sabem como prestar serviço amoroso perfeito para o prazer dele. Para a satisfação de seu amado, elas executam seu serviço habilmente. Ó Partha, as gopis conhecem minha grandeza, meu serviço amoroso, o respeito por mim e minha mentalidade. Outros não podem realmente conhecer essas coisas. Entre as gopis, Srimati Radhika é a principal. Ela supera todas em beleza, em boas qualidades, em boa fortuna e, acima de tudo, em amor. Assim como Radha é querida ao Senhor Krishna, da mesma maneira, o balneário dela, Radha Kunda, lhe é querido. De todas as gopis, apenas ela é a mais querida dele. Ó Partha, em todos os 3 sistemas planetários, esta terra é especialmente afortunada, pois na terra está a cidade de Vrindavana, e ali as gopis são especialmente gloriosas, pois entre elas está a minha Srimati Radharani. Todas as outras gopis ajudam a aumentar a alegria dos passatempos de Krishna com Radharani. As gopis agem como instrumentos para o prazer mútuo deles. Radha é a amada consorte de Krishna e é a riqueza da vida dele. Sem ela, as gopis não podem dar prazer a ele. O Senhor Krishna, o inimigo de Kamsa, deixou de lado as outras gopis durante a dança da raça e levou Srimati Radharani em seu coração, pois é ela quem ajuda o Senhor a compreender a essência dos desejos dele. O Senhor Chaitanya apareceu com o sentimento de Radha. Ele pregou o Dharma desta era, o cantar do santo nome e o amor puro a Deus. Com a atitude de Srimati Radharani, ele também satisfez seus próprios desejos. É esta a razão principal para seu aparecimento. O Senhor Sri Krishna Chaitanya é Krishna Vrajendra Kumara, a corporificação das raças. Ele é a personificação do amor erótico. Ele apareceu para saborear essa doçura conjugal e, incidentalmente, divulgar todas as raças. Minhas queridas amigas, vede só como Sri Krishna está se deleitando na primavera, com as gopis abraçando cada um dos membros de seu corpo. Ele é como o amor erótico personificado. Com seus passatempos transcendentais, ele alenta todas as gopis e a criação inteira. Com seus suaves braços e pernas negro-azulados, que se assemelham a flores de lótus azuis, ele cria um festival para Cupido. O Senhor Sri Krishna Chaitanya é a morada da raça, da doçura. Ele próprio saboreou a doçura da raça de intermináveis maneiras. Assim, ele iniciou o Dharma para a era de Kali Yuga. Os devotos do Senhor Chaitanya conhecem todas essas verdades. Adwaita Acharya Nityananda Srivasa Pandita Gadadhara Swarupa Damodara Murari Gupta Haridasa e todos os demais devotos de Sri Krishna Chaitanya
prostrando-me com devoção, mantenho seus pés de lótus sobre minha cabeça. Acabo de fazer uma alusão ao 6º verso. Agora, por favor, ouve-me enquanto revelo o significado original desse verso. Desejando entender a glória do amor de Radharani, as qualidades maravilhosas nele, que só ela aprecia graças ao amor dela e à felicidade que ela sente ao compreender a doçura do amor dele, o Supremo Senhor Hari, ricamente dotado com as emoções dela, surge do ventre de Srimati Satidevi, assim como a lua surge do oceano. Não é apropriado revelar todas essas conclusões em público. Porém, caso não sejam reveladas, ninguém as compreenderá. Portanto, revelando somente a essência delas, vou mencioná-las de modo que os devotos amorosos as entendam, mas os tolos não. Qualquer pessoa que tenha cativado o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e o Senhor Nityananda Prabhu em seu coração ficará bem-aventurada ao ouvir todas essas conclusões transcendentais. Todas essas conclusões são como galhos recém-crescidos de uma mangueira. São sempre satisfatórias para os devotos, que dessa maneira assemelham-se a cucos. Os não devotos, que são como camelos, não têm acesso a esses temas. Portanto, há júbilo especial em meu coração. Por temor a eles, não desejo falar. Mas, se eles não compreendem, quem então pode ser mais feliz em todos os 3 mundos? Portanto, após oferecer reverências aos devotos para a satisfação deles, hei de falar sem hesitação. Certa vez, o Senhor Krishna considerava dentro de seu coração: todos dizem que eu sou bem-aventurança total, pleno de todas as raças. O mundo inteiro obtém prazer de mim. Acaso há alguém que me possa dar prazer? Alguém que tivesse 100 vezes mais qualidades do que eu poderia dar prazer à minha mente. É impossível encontrar no mundo alguém mais qualificado do que eu. Somente em Radha, porém, sinto a presença de alguém que pode dar-me prazer. Embora minha beleza derrote a beleza de 10 milhões de cupidos, embora seja inigualável e insuperável, e embora dê prazer aos 3 mundos, ver Radharani dá-me prazer aos olhos. A vibração de minha flauta transcendental atrai os 3 mundos, mas meus ouvidos ficam encantados com as doces palavras de Srimati Radharani. Embora meu corpo empreste aroma a toda a criação, o perfume dos membros do corpo de Srimati Radharani cativa minha mente e meu coração. Embora toda a criação seja plena de diferentes sabores por causa de mim, fico encantado com o sabor nectário dos lábios de Srimati Radharani. E embora meu toque seja mais refrescante do que 10 milhões de luas, o toque de Srimati Radhika me refresca. Assim, embora eu seja a fonte da felicidade do mundo inteiro, a beleza e os atributos de Sri Radhika são minha vida e alma. Dessa maneira, podem ser compreendidos os meus sentimentos afetuosos por Srimati Radharani, mas, analisando-os, acho-os contraditórios.
Meus olhos satisfazem-se plenamente ao olhar para Srimati Radharani. Porém, olhando-me, ela avança mais ainda em satisfação. O murmúrio semelhante ao toque de flauta dos bambus, friccionando-se uns contra os outros, furta a consciência de Radharani, pois ela pensa que é o som de minha flauta, e ela abraça uma árvore tâmala, confundindo-a comigo. Consegui o abraço de Sri Krishna, pensa ela, de modo que agora minha vida está completa. Assim ela permanece imersa em agradar a Krishna, apertando a árvore em seus braços. Quando uma brisa favorável traz até ela o aroma de meu corpo, ela fica cega de amor e tenta voar naquela brisa. Ao saborear a noz de Betel, mastigada por mim, ela mergulha num oceano de alegria e se esquece de tudo mais. Nem mesmo com centenas de bocas eu poderia expressar o prazer transcendental que ela obtém de minha associação. Vendo o brilho de sua tez, após nossos passatempos em comum, mergulhado em felicidade, esqueço-me de minha própria identidade. O sábio Bharata diz que as doçuras do amante e da amada são iguais, mas ele não conhece as doçuras da minha Vrindavana. A felicidade que sinto ao encontrar-me com Radharani é 100 vezes maior que a felicidade que sinto ao encontrar-me com outros. Minha querida e auspiciosa Radharani, teu corpo é a fonte de toda a beleza. Teus lábios vermelhos são mais suaves do que o sentido de doçura imortal. Teu rosto tem o aroma de uma flor de lótus. Tuas doces palavras derrotam as vibrações do cuco, e os membros de teu corpo são mais refrescantes do que a polpa de sândalo. Todos os meus sentidos transcendentais enchem-se de prazer estático ao saborear-te, posto que és inteiramente enfeitada de belas qualidades. Os olhos dela encantam-se com a beleza do Senhor Krishna, o inimigo de Kamsa. Seu corpo estremece de prazer ao toque dele. Seus ouvidos são sempre atraídos pela doce voz dele. Suas narinas encantam-se com a fragrância dele, e sua língua anseia pelo néctar dos macios lábios dele. Ela abaixa seu rosto de lótus, fingindo exercitar autocontrole, mas não pode deixar de mostrar os sinais externos de seu amor espontâneo pelo Senhor Krishna. Levando isso em consideração, posso compreender que alguma doçura desconhecida em mim controla toda a existência de minha cativadora Srimati Radharani. Vivo ansioso por saborear a alegria que Radharani obtém de mim. A despeito de vários esforços, não tenho sido capaz de saboreá-la. Porém, meu desejo de experimentar esse prazer aumenta à medida que cheiro sua doçura. Apareço no mundo para saborear doçuras. Vou saborear as doçuras do amor puro de diversas maneiras. Vou ensinar o serviço devocional, que brota do amor espontâneo dos devotos, demonstrando-o pessoalmente com meus passatempos. Mas esses 3 desejos não foram satisfeitos,
pois não é possível desfrutá-los numa posição oposta. A menos que eu aceite o brilho do amor estático de Sri Radhika, esses meus 3 desejos não podem ser satisfeitos. Portanto, assumindo os sentimentos e a cor do corpo de Radharani, vou descer para satisfazer esses 3 desejos. Dessa maneira, o Senhor Krishna tomou sua decisão. Simultaneamente, chegava o momento para a encarnação própria da era. Nessa altura, Sri Adwaita adorava-o fervorosamente. Adwaita atraiu com seus altos brados. Primeiro, o Senhor Krishna fez com que seus pais e outros ancestrais aparecessem. Então, o próprio Krishna, com os sentimentos e a tez de Radhika, apareceu em Navadvipa, assim como a lua cheia, do ventre de mãe Sati, que é como um oceano de leite puro. Meditando nos pés de lótus de Sri Rupa Goswami, expliquei assim o 6º verso. Posso apoiar a explicação desses 2 versos, o verso 5 e 6 do 1º capítulo, com o verso de Srila Rupa Goswami, que diz: o Senhor Krishna desejou saborear as nectárias doçuras ilimitadas do amor de uma dentre sua multidão de donzelas amorosas, Srimati Radharani, e assim assumiu a forma do Senhor Chaitanya. Ele saboreou este amor enquanto ocultava sua própria tez morena sob a cor amarela e refulgente dela. Que este Senhor Chaitanya nos conceda a sua graça. Assim, a invocação auspiciosa, a natureza essencial da verdade do Senhor Chaitanya e a necessidade de seu aparecimento foram expostas em 6 versos. Orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Sri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadasa, narro o Sri Chaitanya Charitamrita seguindo seus passos. Neste ponto encerram-se os significados Bhakti-vedanta do Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, 4º capítulo, descrevendo as razões confidenciais para o aparecimento do Senhor Chaitanya.